Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu estava aqui ouvindo os louvores, né? Vendo vocês aqui, nos vendo aqui, e muitas coisas passou, né, na minha mente, na minha cabeça, no meu pensamento. Nós já vivemos um tempo na nossa vida parecido com o que vocês estão vivendo aqui hoje. Nós passamos, até comentava com o irmão Luciano antes, por um período assim de ajustes, né? E estamos em família, né? E eu compreendo assim o louvor, o esforço do louvor, né? O esforço de cada um em estar aqui, né? O esforço que nós fazemos em nos conduzir, né, até esse lugar para poder receber, através de uma palavra, recebermos esperança, ânimo para as nossas vidas, receber, né, uma razão, uma motivação para nos mover em Deus, para viver aquilo que a palavra nos ensina, né? Eu creio que os irmãos têm a mesma expectativa que eu de viver aquilo que a Bíblia fala, né? Os sinais, as maravilhas, os prodígios, né? Hoje à tarde conversava com o irmão Summer, né, com a sua esposa ali, a respeito dessas coisas, né, de viver o sobrenatural, de viver aquilo que a palavra mostra, aquilo que os discípulos viveram, aquilo que Jesus fez, e poder fazer essas coisas, ter novas experiências com Deus, coisas sobrenaturais. Esse é o desejo de todo cristão, né? Essa é a nossa vontade, é por isso que estamos aqui. Mas infelizmente eu tenho visto, e tenho um tempo atrás vivi isso, e consigo compreender muito bem fases na nossa vida que elas precisam passar, né? Nós vivemos na nossa vida, infelizmente, fases de frustrações, fases em que a nossa própria vida, nós individualmente, como ser humano, nós nos decepcionamos, nos frustramos, né? Tentamos realizar e fazer coisas que não deram certo, e chegamos a um certo ponto da nossa vida que a frustração vem, né? Às vezes somos bem-sucedidos em algumas áreas e não em outras, né? E há algo que nós queremos alcançar e muitas vezes não conseguimos, e isso nos frustra, nos cansa e às vezes nos faz desanimar, né? Eu por um tempo andei muito desanimado, né? Na minha profissão, no meu trabalho. Graças a Deus a minha vida familiar, Deus foi restaurando, né, desde o começo, e até hoje está restaurando. Até hoje eu e minha esposa às vezes precisamos arrochar algumas coisas, sentar, nos enfrentar, conversar, né, porque situações se levantam, né? A gente é diferente e às vezes a gente discorda em algumas coisas, mas a minha vida familiar, a minha vida conjugal, graças a Deus ela foi e vem sendo renovada, mas principalmente no começo foi um tempo de muito ajuste, e a gente pôde passar daquela fase que era uma fase mais tensa, e hoje poder viver com mais tranquilidade, compreendendo um pouco mais, né, um ao outro, sabendo o momento de se calar na maioria das vezes, né, e sabendo que a nossa vida conjugal ela vai ser até o fim da nossa vida, é para sempre. E não importa o que aconteça, vai ser para sempre e vai continuar até o final, até que a morte, né, nos separe, como diz a palavra, ou até que Deus, né, venha e nos busque, né, Jesus venha ao nosso encontro e nós sejamos arrebatados, não é verdade? Mas na nossa vida, né, embora nosso casamento não tivesse tantos problemas, na minha vida profissional, na minha vida, nos meus projetos, por algum tempo eu me senti muito frustrado, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite também. E eu convivo com pessoas, convivo com outros crentes, com pessoas que são nossos amigos, né, do nosso meio. E infelizmente eu posso ver muita gente sem esperança. Muitas pessoas que congregam, que têm uma vida com Deus, mas que não têm uma motivação, uma alegria, uma razão, uma inspiração, uma expectativa, né? Algo que possa mover, uma empolgação da parte de Deus. E é isso que eu quero nessa noite despertar em cada um de nós. Eu preciso despertar isso na minha vida. Por muitas vezes eu ainda tenho orado e pedido a Deus
né? Paulo, quando fala a Timóteo, em 2 Timóteo, ele fala assim: aviva o dom que há em ti, né? E eu muitas vezes tenho orado essa oração para mim mesmo. Meu Deus, me inspira a avivar o dom que há em mim. Há algo de Deus dentro de nós, e nós precisamos avivar. Nós nos avivamos. Paulo disse para Timóteo: aviva, você deve avivar o dom que há em ti. Eu devo avivar o dom que há em mim. E eu avivo esse dom buscando a Deus, né? Meditando na palavra e crendo que a palavra é uma realidade e ela vai se cumprir. Cada louvor que nós cantávamos aqui agora, eu meditava em coisas diferentes, que se nós pudéssemos entender, né, e viver aquilo que a gente estava cantando ali, a nossa vida muda, a minha vida muda, né? Quando eu entrego tudo ao Senhor, significa que o meu fardo se torna leve. Eu troco o meu fardo com o fardo de Jesus, não é verdade? E muitos de nós, algumas vezes da nossa vida, acabamos desistindo de muitas coisas, né? E há uma passagem que está em Lucas, no capítulo 5, do 1 ao 10. Eu acho que eu não vou ler, para não tomar muito tempo, porque eu separei muitos textos, mas eu vou conversar sobre essa história. Jesus, ele está ali, né, passando, e o título na Bíblia é A Pesca Maravilhosa, né? E Jesus está ali e vê alguns dos discípulos pescando, entre eles Pedro, e eles estão lavando as redes. Eles haviam passado a noite pescando. A profissão deles era a pesca. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles passaram a noite pescando, estavam de manhã na praia lavando as redes. Significa, não deu certo, eles haviam desistido, pelo menos por aquela noite, estavam lavando as redes para guardar as redes limpas, organizadas. Então, a pesca deles naquele dia foi frustrada, e eles estavam ali lavando as redes, e Jesus se aproxima, vai passando ali na praia, e vê eles ali. E Jesus diz o texto que Jesus, ele sobe no barco, afasta um pouco o barco da praia, e ali Jesus ensina a eles, né? Não, o texto não fala o que Jesus ensinou, o que Jesus falou, sobre que assunto Jesus tratou, mas diz que Jesus ensinava a eles. E depois de Jesus ter ensinado a eles, Jesus diz a eles: vão até não muito longe da praia, vão até certa distância da praia e lancem as redes novamente. É claro que eles haviam pescado a noite toda em mar alto e não haviam pescado nada. E na beira da praia não é o lugar apropriado para aquele tipo de pesca que eles faziam, profissional. Então, mas Pedro diz: por que tu falou, Senhor? Nós vamos. E eles vão e lançam as redes. E o texto diz que eles não conseguiam puxar as redes de volta, e que se rompia as redes, se rasgava as redes. E eles chamavam uns aos outros para poder puxar aquela rede para dentro do barco, e os barcos quase iam a pique, quase afundavam de tanto peixe. E Pedro se prostra e fala a Jesus assim: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Significa que Pedro reconheceu a santidade e o poder de Jesus naquele momento, através do que Jesus tinha ensinado ali e através do que tinha acontecido ali. Isso nos mostra que nós, quando nós vivemos aquilo que nós pregamos, a palavra confirma através dos sinais aquilo que nós estamos pregando. Jesus confirmava aquilo que os discípulos pregavam, aquilo que Paulo pregava, aquilo que eles falavam através de sinais e de maravilhas, de milagres. E quando nós falamos sobre os milagres, sobre a salvação, ensinamos aquilo que Jesus nos ensinou, os milagres, eles precisam e devem nos acompanhar para confirmar aquilo que nós estamos falando. Enquanto Jesus ensinava, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, porque assim, aquilo que Jesus era confirmado através do que as pessoas viam. Quando você brilha, Jesus brilha. Quando você prospera, quando o que você faz dá certo, Jesus brilha através da vida de você. O que Deus quer, a vontade, o desejo de Deus é que você brilhe em tudo que você fizer, porque assim Jesus vai brilhar através da sua vida.
E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: só pode ser Deus, porque ele fala em um Deus, ele crê em um Deus. E eu posso ver a presença de Deus na vida dele, não só pelo que está acontecendo, mas por aquilo que você é. Então você deve expressar e manifestar a presença de Deus na sua vida, porque quando você brilha, é desejo de Deus que você brilhe. Um dia eu conversava com o pastor Silvio, e ele me disse assim: Marcos, você não quer que o Marcos Yuri tenha um bom emprego? Sim. Você não quer que ele ganhe um bom salário, seja casado com uma boa esposa, more numa casa boa, tenha um bom carro e viva uma vida quieta e sossegada? Claro que eu quero. Então por que às vezes ele me pergunta, por que então às vezes a gente acha que Deus não quer isso da gente? Se a gente quer o bem para os nossos filhos, e Jesus fala sobre isso, ele fala que se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas nós precisamos entender uma coisa, que ele diz ali: se vocês, sendo maus, ele não está dizendo que nós somos maus hoje, porque naquele período Jesus ainda não havia ressuscitado. Os discípulos estavam sendo moldados, conhecendo a Jesus, estava sendo proclamado o Evangelho, e eles ainda não tinham nascido de novo, eles ainda eram maus. Porque quando nós nascemos de novo, entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, justificados por Cristo, justos diante de Deus, adotados por Deus através de Jesus, feitos filhos de Deus através de Jesus, e deixamos de ser pecadores. Não significa que nós não pecamos, mas significa que no pecado para nós é um acidente. Quando eu era pecador, eu só pensava em pecar. O pecado era normal e não era errado para mim, porque ele era uma rotina. Um pecador peca, e para ele não incomoda o pecado. Mas quando a gente nasce de novo e a gente erra, acende uma luz, um alerta na nossa mente. E esse alerta significa que aquilo que nós estamos fazendo está errado, e nós precisamos mudar, precisamos reconciliar, pedir perdão. Deus nos avisa através do Espírito Santo. E isso não é mais normal na nossa vida, porque não somos mais pecadores. O Espírito Santo, a Bíblia diz, se une ao nosso espírito, em Romanos no capítulo 8, e confirma que somos filhos de Deus. Então o nosso espírito, ele tem, o nosso próprio espírito, antes de nós nascermos de novo, que é a nossa consciência, ele tem um relacionamento já com Deus. Mas como nós vivemos antes de Cristo na carne, a gente prefere se justificar no pecado e continuar pecando. Mas há uma voz, e sempre ouve na nossa mente, que às vezes as nossas mães diziam assim: a tua consciência é o teu guia, põe a mão na tua consciência, porque lá no fundo todo mundo sabe o que é certo e errado. E Romanos 2, no capítulo 2, fala sobre isso, que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque a lei está no nosso coração. Ela saiu das tábuas e veio parar no nosso coração. E quando nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito se une ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, e nos confirma. E essa voz dos nossos erros passa a ser mais forte, e a gente aceita Jesus e começa a ter a vontade de acertar a nossa vida. É ou não é verdade? A gente sente a necessidade de entregar e mudar de vida. A gente quer nascer de novo. E esse novo nascimento significa que nós somos feitos filhos de Deus e não somos mais pecadores. E quando a gente peca, a gente sabe, como a Bíblia nos diz, João nos ensina, que nós devemos pedir perdão, e Deus nos perdoa. E a gente segue a nossa vida, e o pecado passa a ser um acidente, não uma rotina. Por isso que a gente prega que a gente não é mais pecador, que a gente antes vivia no pecado. Hoje nós somos filhos de Deus. Deixamos o pecado. Mas eu tenho visto, embora a certeza da salvação seja uma convicção na nossa vida, há outras coisas que não são uma convicção muitas vezes. A gente tem certeza de que é salvo, que vai para o céu, e que a gente é crente reconciliado,
mas às vezes a gente não tem a certeza que Deus quer o melhor para nós. E às vezes a gente duvida das promessas de Deus para a nossa vida. E eu conversava esses dias com a minha esposa a respeito do fardo que Jesus fala em Mateus 11, no versículo 28, sobre o fardo. Vamos abrir lá? Esse vamos abrir que é curto. Mateus 11, versículo 28, acho que até o 30. Todos abriram? Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja bem, Jesus está nos dizendo aqui que é para nós ir até Ele, né? Aquele que está se sentindo cansado, sobrecarregado, ir até Jesus. Um dia eu estava orando, cuidando do estacionamento lá da igreja na rua, né? Uma fase muito difícil na nossa vida, e eu lá cuidando dos carros e andando para lá e para cá no inverno frio, e eu desabafando com Deus. Senhor, eu já estou com 30 e poucos anos, até aqui tudo que eu fiz não deu certo. Eu sei que eu tenho capacidade, tenho inteligência, tenho habilidade, mas eu não consigo emplacar. Eu tenho uma moto, não consigo arrumar. Eu não tenho carteira para andar nela. O meu trabalho não está indo bem. As coisas que eu faço não estão se desenvolvendo. O meu ministério está meio travado. E tudo que eu tenho feito não tem prosperado. E fiquei ali para lá e para cá, falando, cada coisa, cada frustração. E dizendo, e desabafando. Aí Jesus fala: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu estava cansado, estava sobrecarregado. Eu trabalho com carro. Quando entrava um carro na oficina, eu, em vez de me alegrar porque entrou serviço, dava vontade de chorar, porque eu não queria mais ver carro na minha frente. Eu não queria, eu estava anojado com aquilo que eu fazia. Porque eu fazia, trabalhava, era pesado para mim, e eu não conseguia sair do lugar. Não saía do chão, não desenvolvia, estava sempre remando. E o fardo estava cada dia mais pesado. Aí Jesus fala: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão e a humildade, ela precisa nos acompanhar. A mansidão faz com que a gente não se irrite e não perca o controle das situações. E a humildade faz com que a gente possa abrir o nosso coração para coisas novas, para ouvir aquilo que a gente às vezes não quer ouvir, um conselho, né? Porque às vezes a gente é bom para ver os defeitos na vida dos outros, né? A gente vê tudo que os outros estão fazendo de errado, é muito claro às vezes para a gente. E às vezes a pessoa não se desenvolve, a gente consegue identificar o porquê, mas ela mesma não consegue. E às vezes nós estamos ali fazendo algumas coisas erradas que não conseguimos identificar, e outras pessoas veem. E a humildade faz com que a gente possa estar aberto para ouvir aquilo que está errado, para alguém que tenha coragem, né, que nos ame de verdade, e venha lá e diga: meu irmão, isso está errado. É o que Provérbios fala no capítulo 27, né, no versículo 5, ele diz assim: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Então aquele que ama, ele vai te ferir, né? E enganoso é o sorriso daquele que com lábios lisonjeia, algo parecido, aquela pessoa que vê que você está fazendo errado e ainda diz: muito bem, meu irmão, vai, Deus é contigo, né? Está indo bem, e está vendo que a pessoa está indo para um caminho ruim, né? E não está vendo, em vez de alertar aquela pessoa, ela ainda incentiva, né? Infelizmente acontece, mas aquela pessoa que te ama, ela vai causar uma ferida às vezes, para te acordar, né? Para nos acordar, para nos fazer enxergar coisas que nós não estamos vendo. E para isso nós precisamos ser mansos e humildes, para poder não se irar e ter a capacidade de ouvir, né? E absorver. Pode a gente às vezes na hora ficar meio irritado, porque Hebreus do capítulo 2 fala sobre Deus nos corrigir como filhos, e a correção no momento que a gente é corrigido não é muito boa. O filho esperneia,
mas aquele que aceita a correção é filho, e aquele que não aceita é bastardo. E se nós corrigimos aos nossos filhos, Deus também nos corrige, porque Ele nos quer ver acertar. Não é verdade? Então nós precisamos ter essa mansidão e essa humildade que Jesus nos ensina para sermos como Ele, e nós encontraremos descanso para a nossa alma. E Ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E sabe o que eu conversava com a minha esposa? Uma conversa muito arrochada aqui, ó. Que muitas vezes, muitos de nós temos traumas de infância, de juventude, coisas que nos machucaram, né? Coisas que nos causaram sofrimento, que o nosso coração não foi sarado, não foi curado, e por mais que a gente não reconheça ou não consiga identificar, isso ainda nos causa sofrimento, coisas do passado, às vezes da infância, às vezes da juventude, às vezes da criação, os nossos pais, às vezes algo que nos aconteceu, ou às vezes por apanhar muito na infância, por não ter um bom relacionamento com os pais, ou não ter pais, uma infância sofrida. Esses dias mesmo nós falávamos com uma irmã, sofrendo muito e gostando, e aquele negócio do sofrimento, porque o sofrimento, eu sofro, tudo dá errado, meu filho vai morrer, e uma coisa assim sem fim, e uma angústia. E Deus me deu uma palavra de: você precisa nascer de novo. E quando eu disse você precisa nascer de novo, ela disse: não, eu não posso nascer de novo, como é que eu vou esquecer o meu passado? E começou a chorar, e tremia, e se desesperou, porque uma pessoa que perdeu a mãe, que foi comprar pão e nunca mais voltou e morreu, e como que eu vou esquecer essas coisas, e como eu vou esquecer meu sofrimento e tudo aquilo? E ela tremia e chorava assim, sentada, algo assim. E eu disse: não, calma, calma. E a gente foi acalmando ela, acalmando. Disse: não precisa se preocupar, acalma, calma. Com diabetes, eu nem sei tanto problema e tanta enfermidade que ela tinha, e grávida. E muitas pessoas têm sofrido por causa do seu passado. Só que acontece uma coisa na nossa vida algumas vezes, que esse problema da infância aconteceu lá atrás. O fardo está ali, é um peso. E a nossa vida segue, e as coisas boas e ruins continuam acontecendo. Mas a pessoa que não se curou daquela primeira, que fica sofrendo por aquilo, cada coisa boa que acontece não tem tanto valor, mas as coisas ruins têm muito valor. E ela vai botando no fardo. E o fardo se torna cada vez mais pesado. E há alguma circunstância que já não é mais fardo, já é um bitrem que ela está carregando. E enquanto ela não largar esse bitrem, essa carga toda, ela não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para ela. Não vai conseguir ser feliz, não vai conseguir se realizar, não vai conseguir ser curada, não vai conseguir ter uma vida normal. E há muitas pessoas assim, muitas mesmo. E no nosso meio cristão, há pessoas que passaram de igreja por igreja, e as igrejas não se desenvolvem, e sofreram decepções, e pessoas, o mundo está cheio, as ruas estão cheias de pessoas desviadas, porque se frustraram com a liderança, porque se frustraram com irmãos, porque não deu certo o casamento, porque não aconteceu do jeito que eles imaginavam, e se frustraram, e está cheio por aí. Se você for evangelizar, as pessoas, a maioria ou a metade delas são crentes desviados, que se decepcionaram com a igreja, por algum motivo. E esse fardo está ali, e eles não conseguem, um crente, uma vez que você conhece Jesus, você não consegue ter uma vida de felicidade, se você não viver o propósito de Deus na sua vida. A gente não consegue, se a gente é nascido de novo, compreender o que Deus fez, nós nunca conseguiremos ser felizes, se nós não estiver vivendo aquilo que Deus tem para nós. E a gente sabe, ali dentro,
que Deus pode. A gente não ter a visão completa do que Deus quer da nossa vida, mas a gente sabe que Deus tem algo para nós e quer algo para nós. E enquanto a gente não viver aquilo que está remoendo aqui dentro, a gente não consegue encontrar felicidade. A gente não tem motivação para rir, a gente não tem motivação para se alegrar, a gente não tem motivação para falar de Jesus, a gente não tem motivação para cantar. E Jesus, Ele quer que nós sejamos curados por inteiro. Como que eu vou ser curado dos meus traumas de infância? Como que eu vou resolver aquilo que aconteceu lá atrás, que me fez sofrer tanto? E no meio do caminho, todo esse sofrimento que eu carrego, como que eu vou me livrar disso? Como que eu vou resolver os problemas do passado? Como que eu vou tirar, que nem aquela moça, como que eu vou esquecer tudo isso e vou tirar isso de dentro de mim? Que se nós continuássemos falando, acho que ela caía dura, né, Lidiane? De tão nervosa que ela ficou. Como que ela pode ser curada disso? Como que nós podemos ser curados disso? Como nós podemos fazer? Se nós não podemos voltar mais lá no passado, se nós não podemos mudar o que aconteceu, como que nós vamos mudar essa história? Felizmente, a resposta é muito simples. Não que seja fácil, mas a resposta é muito simples. E é o que nós lemos aqui, entregando o nosso fardo a Jesus. E como que eu entrego a Jesus o meu fardo, tudo isso que tem me feito sofrer? Simplesmente tomando a decisão que isso não vai mais me fazer sofrer, que eu vou me libertar dessas coisas, e a partir de hoje eu vou viver uma nova vida e vou nascer de novo. Às vezes nós esquecemos ou não entendemos que o nascer de novo não é algo que acontece uma vez só, apesar de ser. Mas nós precisamos estar em constante atualização na nossa vida. Nós precisamos estar em constante mudança, porque o nosso Deus é um Deus de mudança. Nosso Deus é um Deus que se move. E nós precisamos a cada dia rever a nossa vida, tirar aquilo que não presta. Infelizmente a nossa mente é cheia de lixo. Lixo da religiosidade, lixo que a gente ouviu, lixo que a gente aprendeu, lixo que vem sendo implantado mesmo sorrateiramente na nossa mente, na escola, na sociedade, na televisão, no sistema todo que a gente vive, e a gente precisa tirar todo o lixo da nossa mente, renovar o nosso entendimento, transformar o nosso entendimento e compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso precisa acontecer todo dia. E para mim, deixar esse fardo e ser curado, eu simplesmente preciso tomar uma decisão. Decisão. Isso não vai mais me machucar. Eu, a partir de hoje, eu decido ter uma nova vida. Eu, a partir de hoje, eu decido que as coisas vão mudar. E nós cantamos aqui que nós não andamos por aquilo que vemos, né? Mas por aquilo que nós cremos. E quando a gente toma a decisão de viver aquilo que nós cremos e não aquilo que nós estamos enxergando, nós precisamos ter força de vontade. E em Mateus no capítulo 11, versículo 12, Jesus fala sobre isso, que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força, e pela força nós nos apoderamos do reino dos céus. Então nós precisamos usar da força e tomar uma decisão de mudar de vida. Decisão. O que passou, passou. Daqui para frente é outra coisa, e eu vou viver esse novo de Deus. Eu vou viver em novidade de vida. E o que passou não vai mais me causar dano. E eu decido. E essa decisão precisa ser constante, porque o diabo vai vir dizendo não. E vai lançar dardos para dizer que não. E se eu permitir, esses dardos vão se acumulando, e isso vai inflamando, e se torna uma infecção generalizada, e eu retrocedo na minha decisão. Mas eu preciso decidir, somente isso, tomar uma decisão, de entregar aquilo que me causa dano, aquilo que não me deixa ser feliz a Jesus, e pegar o fardo dele, o jugo dele, que é suave, e aí nós encontraremos descanso para a nossa alma. Nós precisamos
nos vê nas Escrituras. Nós precisamos nos ver. Quando Deus fez o homem, Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. E Ele disse para as coisas: haja água, e houve água. Haja terra, haja separação entre terra e água, haja separação entre luz, entre a noite e o dia. E foi havendo as coisas. E uma das coisas que nós vinha na estrada vendo as plantações, né? E estava o trigo ali, e daí eu me lembrei quando eu era criança, que era no plantio, quando surgiu o plantio direto na palha, né? Alguns aí devem lembrar, que antigamente se colhia o trigo, aí tinha que se arar a terra, preparar a terra para depois plantar o soja, né? Aí surgiu o plantio direto na palha, né? Que não precisava fazer todo aquele processo, e já plantava, e a palha mesmo servia de adubo, né? E daí eu lembrei assim, tudo que planta cresce na terra, né? Coloca uma semente e dá fruto. E é uma colheita atrás da outra, e a terra continua produzindo, e anos passam, e a terra produzindo, e o que se lança cresce. Não é verdade? Porque Deus disse assim: haja terra, houve terra. E depois Ele disse assim: terra, produza toda espécie de fruto. Terra, produza árvores de todas as espécies. Terra, produza plantas, produza tudo aquilo que precisa. E a terra começou a produzir. E até hoje ela está produzindo, porque Deus lançou uma palavra, e a terra continua produzindo. E tudo que se lança na terra, ela produz, porque Deus lançou uma palavra. E Deus colocou o homem no mundo, colocou Adão no jardim, e disse: domine sobre tudo que existe, sobre os animais, sobre o campo, sobre os répteis, sobre tudo. Domine e encha a terra, e reproduza, e encha a terra, e domine-a, e sujeite-a. Deus lançou uma palavra para a terra produzir, lançou uma palavra para o mar produzir animais de toda espécie, e o mar está até hoje produzindo. Você pesca, e o mar está produzindo. Tudo está funcionando, porque houve uma palavra. O sol está no lugar dele, as nuvens, as estrelas, os planetas, tudo continua no mesmo lugar. A ciência muda, as coisas mudam, o mundo muda, mas o que Deus disse, haja, continua no mesmo lugar. A ciência cada vez troca de nome, troca de ideia, descobre outras coisas, mas o mundo é mundo. O mundo mudou? Não, as pessoas mudaram, o mundo continua o mesmo. Nós mudamos. Nós é que mudamos. E nós é que destruímos a natureza. Mas aquilo que Deus disse, haja, continua produzindo. E Deus disse ao homem, domine. E quando o homem desobedeceu, quando o homem pecou, perdeu o domínio. Entregou a Satanás o domínio. E deixou de dominar, deixou de reinar, deixou de sujeitar todas as coisas. E aí, quando Jesus é tentado, que está no é conduzido ao deserto, o diabo vem. Vamos abrir lá comigo, Lucas no capítulo 4. Não, abre comigo primeiro. Não, pode ser lá em Lucas no capítulo 4 mesmo. Nós estamos falando sobre o domínio. Lucas no capítulo 4, versículo 6. Olha a proposta de Satanás. Para nós entender isso que eu estou falando. Ele diz assim: disse a Jesus o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Significa que o diabo está falando para Jesus: eu dou, dar-te-ei, o diabo dizendo para Jesus: eu te dou todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem entregou para o diabo? Adão. Porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Então o domínio estava sobre o homem, mas quando o homem pecou, entregou o domínio. Porque a Bíblia diz também que aquele a quem você serve, você obedece, você faz dele o seu Senhor.
E Adão obedeceu ao diabo, a sugestão, e entregou o domínio. E aí em 1 João também vai dizer, no capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz do maligno. Jaz do maligno. Mas o que Jesus veio fazer? Jesus ele veio buscar o que se havia perdido. Quando ele está conversando com aquele que era pequenininho, como é o nome dele agora? O Zaqueu, né? E Zaqueu diz, aceita, recebe a palavra do Senhor, né? E diz, eu dou aos pobres a metade do que eu tenho, e se tenho defraudado alguém, eu dou 4 vezes mais, né? E recebeu a palavra de Jesus. Jesus diz, este também é filho de Abraão, porque ele era uma pessoa que era rejeitada pela sociedade, porque ele era um cobrador de impostos, e era um chefe dos cobradores de impostos. E aí Jesus diz assim, que ele também era filho de Abraão, e que ele veio buscar o que se havia perdido. Entre muitas coisas que Jesus veio buscar, ele veio buscar também de volta a autoridade que foi roubada. E ele veio buscar, o pecador veio trazer de volta, porque a Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas que não tem pastor. Ele veio buscar, Jesus veio buscar a sua felicidade. Ele veio buscar a sua alegria, veio trazer de volta. Ele veio te trazer de volta, nos trazer de volta para Deus. Ele veio buscar tudo que se havia perdido. A nossa filiação, a nossa sermos novamente filhos de Deus. Ele veio buscar tudo que foi roubado. Ele veio trazer de volta os nossos sonhos, a nossa motivação para sonhar. Ele veio trazer de volta a nossa alegria de viver. Ele veio trazer de volta a nossa comunhão com Deus. E Ele veio nos trazer de volta o domínio. O domínio. E sabe por que Ele veio trazer isso? Para restaurar tudo aquilo que foi roubado. Em Mateus, no capítulo 28, quando Jesus está instruindo os discípulos, Ele fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vocês vão, anunciem o evangelho, aqueles que crerem serão batizados, serão salvos. E Ele diz, é-me dado todo o poder. Ele já havia ressuscitado, a obra já estava completa, e Ele diz, o poder, a autoridade, o domínio que foi roubado, é-me dado, e eu agora dou para vocês. Portanto vão, e eu estarei com vocês até o final dos séculos. E ainda em Marcos, vamos ler lá comigo, no capítulo 16, as últimas instruções dos discípulos, versículo 15. Ele diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Significa que aquilo que foi roubado foi restituído através de Jesus. Jesus, ele disse, vocês vão e eu lhes dou poder, lhes dou autoridade. Antes mesmo de Jesus ter ressuscitado, ele envia os discípulos, né, de 2 em 2, e dá a eles também a autoridade. E eles vão, e quando eles voltam alegres, né, espantados, porque os demônios sujeitavam-se a eles, porque os enfermos eram curados. E Jesus diz, não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês e porque os enfermos são curados, mas se alegrem pelo nome de vocês, está escrito no livro da vida. E Ele mandou eles sem sandálias, sem alforje, sem dinheiro, sem outras roupas, né? E eles foram e voltaram. E muitas vezes o meu líder, uma época, dizia assim, quem que quer viver como os discípulos viviam? Só sem dinheiro, só com uma muda de roupa, daquele jeito que eles foram enviados. E eu ficava pensando, não é fácil, complicado. E mais uma época eu disse, eu quero viver isso, eu quero. E comecei eu quero
evangelizar, eu quero fazer isso, não vou mais trabalhar no sábado, eu quero viver um novo de Deus, uma loucuragem, quero sofrer se tiver que sofrer. E ele diz assim: tá, tu quer, mas e a tua esposa? Diz: pá, minha esposa acho que não quer. Pelo menos agora não, né? Isso antigamente. Mas um dia eu estava lendo, e se não me engano em Lucas, Jesus fala assim, instruindo os discípulos depois que ele ressuscitou, ele disse: vocês lembram quando eu vos enviei sem roupa, sem alforje, sem dinheiro? Lembramos. E ele diz assim: e vos faltou alguma coisa? Não, não faltou. Portanto, agora vocês peguem tudo que vocês têm e vão. E aquele que não tem espada, venda uma de suas vestes e compre uma espada. E eu pensei assim: puxa vida, não significa que eu devo viver sem nada. Significa que se eu não tiver nada, Deus me supre. E significa que tudo que eu tenho eu devo usar em favor do reino de Deus. O meu trabalho deve glorificar o nome do Senhor. A minha vida por inteiro deve ser uma vida de louvor. Tudo que eu faço deve louvar a Deus. No meu trabalho as pessoas devem olhar para mim e pensar: tem alguma coisa na tua vida. E eu dizer: é porque a minha vida pertence a Deus. E isso serve de louvor. A minha vida deve ser uma vida de louvor. Quando nós tivemos essa matéria no Rema, vida de louvor, eu pensava que era uma vida, pelo nome, parecia que a gente viver cantando. Mas não é, tudo que eu faço louva a Deus. As pessoas veem aquilo que eu faço e Deus é glorificado. Há uma passagem que diz assim que Deus fala ao povo de Israel, diz assim: o meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E a gente entende com essa passagem que o objetivo de Deus era que o nome dele fosse glorificado através do povo judeu. Mas eles estavam fazendo ao contrário. E Deus diz: o meu nome é blasfemado entre os gentios pelo que vocês fazem, pela maneira que vocês vivem. Vocês, em vez de louvar ao meu nome, ser motivo de louvor, vocês estão queimando o meu filme. A minha vida, a nossa vida, deve ser uma vida de louvor, que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver Deus na nossa vida. Mas para isso eu preciso viver uma vida de novidade de vida. Eu preciso ter uma vida de empolgação. Eu preciso, por mais que as coisas estão dando tudo errado, eu preciso crer que vai dar certo. Se eu estou triste, esse dia eu arranquei 2 dentes cisos, e a mulher, ela não entende que o homem já aproveita para ver se recebe um carinho, uma atenção. Aí eu conversando com o irmão lá, né? E o irmão disse, daí, entendeu, né? Eu dizendo: não sei o quê. Daí ele disse: daí o cara já quer, né? Que a esposa dá uma atenção pro cara e tal. Deus: tu sabe, né? Diz: mas a minha mulher já me dá uns corridão, e com ela não tem dessa. Não funciona. Mas a minha mulher não gosta de me ver lá. Ela disse para minha mãe que fiquei uma semana mal esse fim de semana, né? E daí eu disse, pensando lá no quarto: nem foi uma semana, foi só um dia. No outro dia eu já... Porque ela não pode me ver eu querendo ficar quieto lá, que ela já acha que eu estou doente, já quero morrer. Não, calma, é só que eu quero aproveitar, ficar um dia. E doeu mesmo, o negócio é puxado para arrancar. O siso é brabo. Então você pode ficar um dia meio abatido, né? A gente é humano, mas a alegria tem que vir pela manhã. Nós não podemos nos acomodar. Jesus em algumas vezes chorou, se entristeceu, mas ele não ficou naquele estado. Ele seguiu em frente, ele tinha um propósito, ele tinha uma razão, ele tinha um motivo, ele tinha uma missão. E assim é com nós também. Nós temos uma missão, uma razão, um motivo, uma motivação. E nós não podemos ficar conformados nos cantos. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos reagir. Nós precisamos olhar para as Escrituras e nos enxergar nelas. A terra é nossa. Tem um apóstolo do Ministério Verbo da Vida, o Sérgio Pessoa, que ele diz: a terra é nossa. E a terra é nossa mesmo. A autoridade nos foi restituída, nos foi dada. E até podemos não ver hoje todas as coisas no nosso domínio. E Hebreus no capítulo 2, se não me engano, que fala sobre o Salmo 8, se também não me engano, que fala que Deus nos fez um pouco menores do que Deus.
E ele explica em Hebreus no capítulo 2 isso, que ele diz, embora às vezes a gente não perceba, não veja que tudo está no sujeito, há um tempo preparado. Que nós já cremos, devemos crer naquilo que já aconteceu, porque todas as coisas já foram entregues a Jesus. E Jesus nos entregou a nós. E a terra é nossa. E nós precisamos crer que esse domínio nos foi restituído. E nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. E nós precisamos continuar crendo. Se o sangue deu na canela, continua crendo. Ainda Jesus diz, em Hebreus também diz, ainda não resististes até o sangue contra o pecado. Então nós não resistimos ainda até o sangue. Nós podemos resistir mais. Nós podemos perseverar mais. Nós podemos nos motivar mais. Nós precisamos a cada manhã, quando nos levantamos, tirar um tempo de oração, de meditação. E enquanto nós não estamos preparados para sair, nós não podemos sair. Precisamos nos preparar, nos alimentar. Quanto que eu devo orar durante o dia? Quanto tempo você gasta se alimentando? Quanto tempo você gasta no seu almoço, no seu café da manhã, na sua janta, no lanchinho da tarde? Quanto eu devo orar? A mesma medida que a gente come. Se a gente gasta meia hora para almoçar, gaste meia hora de manhã, sei lá, arruma um horário. De meio-dia dá mais uma clamada, de manhã dá uma clamada, de tarde faz um lanchinho, de noite faz mais outro lanchinho. A gente precisa ter uma vida de oração. A gente precisa ter uma vida de razão. Tudo está dizendo ao contrário. Hoje eu não estou muito afim, não consigo abrir minha boca. Há horas, há momentos que a gente precisa romper. A nossa boca não quer falar, nosso sorriso não quer sair. Às vezes nem aconteceu nada, a gente acorda meio enferrujado, meio enrusgado. Aí às vezes não diz uma piada, a gente pode rir, deve rir, mas a gente não quer rir, porque hoje eu não estou bom. Não tenho motivo para rir. Nós não precisamos de motivo para rir. Nós precisamos ter uma vida de alegria. Às vezes a gente estava vindo agora aqui, e o nosso filho tem brincadeiras que a gente fazia, parece que agora não quer mais fazer, não tem mais graça. Às vezes a gente não quer rir tanto por bobagem, porque o menino está crescendo, e a gente já não interage tanto. E eles vão brincar de certa coisa ali dos carros, não sei o que a gente brincava às vezes na estrada, de o próximo carro que vinha, de quem que era. Aí vinha às vezes uma galinha, essa galinha, né? O próximo que vinha da mãe, o próximo que vinha, eu disse, vamos brincar, vamos dar risada, mesmo sem vontade, mesmo sem parecer que tem graça, mas eu preciso me alegrar. Eu preciso viver algo que aparentemente não tem nada a ver, mas tem toda a diferença na nossa vida. Porque nós precisamos nos motivar, nós precisamos nos alegrar. Ezequiel no capítulo 37, né, que fala sobre os ossos secos, ele diz assim, está vendo esse exército? Deus dá uma visão, ele leva ele a um lugar, e é um grande lugar, ele vê um mar de ossos secos, um mar, algo tremendo, enorme de ossos secos, e ele diz, filho do homem, pode porventura esses ossos terem vida? E ele diz, Senhor, não sei, tu que sabes. Ele diz, profetiza carne sobre esses ossos. Há momentos da nossa vida que a nossa vida parece um vale de ossos secos, tudo está morto, tudo está frio, sem cor, sem razão, sem motivação, sem alegria. Aí Deus diz para ele, que tu acha? Profetiza a vida. E ele diz, profetiza carne sobre esses ossos, músculos, nervos. E ele fez assim como o Senhor lhes tinha ordenado, diz, profetizou carne, profetizou nervos, profetizou. Primeiro ele diz ainda assim, profetiza que esses ossos se juntem. Que era osso, mas não era esqueletos montados, né? Era um monte de osso assim, tudo separado, aquela confusão. E daí ele ouve assim, que houve um rebuliço, uma barulheira, e osso começou a se juntar com osso, e houve um rebuliço naquele lugar. E aí depois ele diz, profetiza carne, nervos, e aí ele profetiza, e aqueles ossos começaram, aqueles esqueletos já montados, começaram a ter ossos, carne, nervos, tecido. E ele diz, você acha que eles podem ter vida, podem se levantar, podem viver? E ele diz, Senhor, tu que sabe, profetiza o Espírito sobre esses ossos.
Profetiza o Espírito. Ele diz: eu profetizo o Espírito como lhe for ordenado, e esses ossos se levantaram, se colocaram de pé, e ele viu um grande exército como um mar. Mas no começo era uma confusão, não se havia cor, não se havia vida, não se havia nada. Era um monte de osso espalhado. Mas quando ele começou a profetizar, houve um rebuliço, coisas começaram a acontecer, um barulho, um estrondo começou a acontecer, e aqueles ossos começaram a se juntar. E Jesus, quando ele lia as Escrituras, ele se via nas Escrituras, se enxergava. Em Isaías, no capítulo 61, eu vi um dia que Jesus, como de costume, ele se chegou no templo, na região onde ele morava, e ele tomou o livro onde ele leu Isaías 61. Vamos ler lá? Lê comigo lá, Lucas. Ainda em Lucas, no capítulo 4. (18 ao 21). Jesus, depois de ser tentado, ele vai para Nazaré. E aí ele, como de costume, o texto diz antes ali, onde ele fora criado, no versículo 16, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou seja, e fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Porque ele leu e acreditou que aquela pessoa era ele. Ele que havia sido enviado para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para curar os quebrantados de coração. E ele diz: hoje se cumpriu isso na vida de vocês. Porque ele se via ali. E tudo aquilo que ele se via, ele nos transmitiu a fazer. E nós precisamos nos enxergar também nas Escrituras. Nós precisamos nos identificar. Esse mesmo poder foi dado a mim. E em Atos do capítulo 10, versículo 38, Pedro vai falar no seu discurso assim: assim como Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, e ele andou por toda a terra, curando, libertando, ressuscitando pessoas. E ele está dizendo ali: esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, é isso que está acontecendo aqui. É isso que continua acontecendo aqui. É esse poder que estava sobre Jesus, o poder de Deus que ressuscitou Jesus. E essa ressurreição é o motivo de estarmos aqui. Porque se Deus não tivesse ressuscitado Jesus, se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo fala: em vão a nossa fé, se não há ressurreição. E nós estamos aqui porque cremos no poder da ressurreição. E esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível para nós, porque Deus nos restituiu através de Cristo a autoridade que nos foi roubada. E a terra é nossa. Um dia eu ouvi assim: a promessa foi dada a Abraão, de ser cabeça e não cauda. Essas coisas foram uma palavra rema específica para Abraão. Mas Deus disse a Abraão: através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Você é família da terra? Eu sou família da terra. A promessa de Abraão é para nós também. Não era só para o povo judeu, porque a promessa é que iria acontecer na vida dele, e através de você serão benditas todas as famílias da terra. Você é família da terra. Você hoje é povo escolhido, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Tem motivo, tem razão para viver.
Você precisa se enxergar. Eu preciso me enxergar nas Escrituras. Eu preciso me ver assim como Jesus se via. Nós somos herdeiros juntos com Abraão. A mesma herança que foi disponível, que foi dada a Abraão, é disponível para nós. Tudo aquilo que foi dito a Abraão, foi dito também para nós. Para encerrar, eu quero ler com você sobre essa bênção, está em Deuteronômio, no capítulo 28. E diz assim, nesse ponto aqui de Deuteronômio, já não é mais Abraão que está aqui, é a sua descendência. E Moisés está instruindo o povo aqui para entrar na terra prometida. Moisés está aqui instruindo aquela geração, filhos daqueles que morreram no deserto. Por que eles morreram no deserto? Aquela primeira geração que recebeu a promessa de chegar naquela terra, morreu porque não creu. Todos morreram no deserto. Toda aquela geração morreu no deserto porque não acreditou na promessa de Deus. Eles viveram sinais, maravilhas, prodígios ali. Deus abriu o mar, muitas coisas aconteceram. Eles foram sustentados 40 anos no deserto. A Bíblia diz no capítulo 8 de Deuteronômio, diz, não se envelheceu a tua veste, não se inchou o teu pé, vocês comeram do maná que ninguém nunca viu. Deus sustentou vocês com maná, com as codornizes. De noite havia uma nuvem de fogo, vocês foram conduzidos pela coluna de fogo, pela nuvem durante o dia, para que vocês pudessem saber que Deus cuidou de vocês, para preparar vocês, para saber se vocês guardariam os seus mandamentos ou não. E aí Moisés está tratando eles, preparando eles, para eles poderem receber a promessa, tomar posse da promessa. E ele está lembrando para o povo as leis e também as promessas. As leis para que eles não desobedecessem, estando na terra prometida, e relembrando as promessas que Deus havia feito a Abraão, que era a herança deles também, que eles faziam parte dessas promessas. E aí Moisés está dizendo assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Significa, as bênçãos vão vir atrás, iriam vir atrás deles, e alcançarão eles. O pastor Silvio faz essa ilustração, correndo lá na igreja, e coloca uns irmãos para correr atrás dele, ele correndo e as bênçãos correndo atrás. Quando isso vai acontecer? Quando eu ouvir a voz do Senhor. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra em que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Então não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses ou para os servires. Significa que enquanto você obedecer a Deus, as bênçãos do Senhor te seguirão, e você estará em cima, não embaixo.
E essa promessa não foi somente para Abraão. Não foi somente para Abraão. Porque em Gênesis, no capítulo 12, se você quiser abrir lá, eu já citei esse texto aqui, mas eu quero que você leia comigo lá. Ele diz assim para Abraão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão, a autoridade que nos foi roubada, nos foi restituída. Você tem autoridade, e o que te dá essa autoridade é Cristo. O que te dá essa autoridade de viver acima da média, de enfrentar os problemas sem ter medo. Deus é o teu refúgio, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Não precisamos temer mal algum, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se lancem no meio dos mares. Há uma cidade, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você é a cidade de Deus, o rio é o próprio Deus. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó é a tua segurança, é a tua fortaleza. Você não precisa temer. A terra é nossa. Você acha que vocês estão nesse lugar aqui à toa? Vocês estão nesse lugar porque a terra é nossa. Humanamente vocês não estariam aqui. Humanamente falando, vocês não estariam aqui. Vocês estão aqui porque a terra é nossa. Esse lugar foi preparado, foi separado para vocês, porque a terra é nossa. E Deus diz: domine, sujeite a terra, viva o melhor dessa terra, prospere e avance. E tudo que você fizer prosperará. Onde você colocar a tua mão vai prosperar. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. E as pessoas vão dizer: por que tua vida mudou? Por que está tudo dando certo? Porque Deus está fazendo isso. Eles vão olhar e vão dizer assim: só pode ser Deus. Não há explicação, milagre não se explica. Se pudesse se explicar, não seria milagre. Você não precisa ter um plano. Você não precisa saber como é que vai alcançar. Deus vai te ajudar. Deus vai te revelar. Eu não sei o que fazer. Busque em Deus, Ele vai te dar a visão. Eu aprendi que nós precisamos ter uma visão. O pastor Éder, lá em Garibaldi, nós fomos olhar lá os lugares para eles alugarem para ter a igreja. E olhamos vários e não era isso, não era aquilo, é muito caro e não dava. E o pastor Silvio diz assim: te vira, dá teus pulos, a visão é tua. Vai buscar a Deus e Deus vai te dar uma visão. Quem tem que ter a visão é tu, não é eu. Tu precisa ter a visão. Há um propósito de Deus para essa cidade. E a pessoa que estiver aqui à frente precisa ter a visão. Onde é que nós precisamos chegar? Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Nós precisamos saber onde é que nós queremos chegar. Você precisa saber onde é que você quer chegar com a tua família. Você precisa saber onde é que você quer chegar com o seu trabalho, com o seu emprego. Você precisa saber qual é o propósito da tua vida. Onde é que você vai chegar? Você precisa receber a visão. Nós precisamos receber a visão de Deus. E essa visão só vem através de buscar a Deus. A hora que Deus nos dá a visão, nós vamos seguir a visão. Nós precisamos buscar Deus para entender qual é o propósito, qual é a visão, qual é o motivo, qual é a visão de Deus aqui para essa cidade, para esse lugar. Qual é a visão? Busca essa visão, vocês vão ver que vocês vão chegar nela. E cada dia que passa, vocês vão ver a visão aparecendo, as coisas surgindo, sendo montado, todo aquele cenário que você viu no seu coração. E nós cremos, por isso falamos. Nós não cremos porque nós estamos vivendo, nós cremos porque nós vivemos pela fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, mas não vê. Porque aquilo que a gente vê não é fé. Não precisa de fé para ter cadeiras vermelhas aqui, já tem. Elas já são reais. Mas para ver isso cheio de cadeira, cheio de gente, cheio de salvação, de pessoas sendo curadas, quebrantadas, alcançadas por Deus, aí eu preciso de fé. Porque isso ainda não existe.
E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa, é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 10:35 vai dizer assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não rejeite, não deixe de confiar em Deus, não interessa o que aconteça, não deixe de confiar. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem um grande e avultado galardão. A confiança em Deus tem um grande e avultado galardão. Confia que Ele vai te recompensar. E a medida de Deus, ela é sacudida, recalcada e transbordante. E Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Então deixa o poder de Deus operar na tua vida, que Ele vai fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, porque é pelo poder dEle, não é pelo nosso. Não é pela nossa força, é pelo poder de Deus. Porque se fosse pela nossa força, nós já teríamos conseguido. Mas não conseguimos, não alcançamos, porque é pela força dEle. E nós precisamos entender isso, que tudo é por Ele, para Ele e através dEle. E ainda seguindo nesse texto da confiança, ele diz assim: o justo viverá da fé. E nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, o texto diz, e avançam para a salvação da alma. Nós não vamos retroceder, não importa o que aconteça, persevera. Deus te colocou aqui, permanece aqui. Deus te falou para sair, é Ele, segue a instrução dEle. Mas se Deus não falou nada, persevera, permanece firme. Deus recompensa, Deus é fiel, Deus é poderoso. Mais um pouquinho de tempo, fala em Hebreus no capítulo 10, e aquilo que há de vir virá, e não tardará, e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Persevera, fica firme. Há uma palavra que a gente estuda muito, que é a palavra rema e a palavra logos. A palavra rema, a palavra logos é tudo isso que eu estou dizendo para você aqui. A palavra logos é uma palavra que foi escrita, uma intenção, um pensamento, algo que quer ser transmitido. Essa é a palavra logos. É aquilo que está escrito aqui, aquilo que eu estou falando para você. Mas a palavra rema é quando você ouve essa palavra e pega ela, e se vê nela, e ela se torna rema para a sua vida. Como eu disse antes, essa é uma palavra rema para Abraão. Essas promessas são palavras rema específicas para Abraão. Mas quando eu olho, leio e entendo que é para mim também, ela se torna rema para mim. E quando eu creio nela, ela faz a diferença na minha vida. E essa palavra rema, ela significa palavra falada. E eu passo a falar e crer. Porque eu creio, nós cremos, por isso falamos. Então a palavra rema é a palavra falada. A gente fala porque crê. Não é porque vê, é porque crê. Então a gente precisa ler a Escritura não como uma palavra escrita, algo que foi aqui, está registrado, mas como uma palavra rema. Ela serve para mim, e eu vou falar e vou transmitir, porque ela serve para mim. Eu me vejo nela, assim como Jesus se via, e a minha vida muda a partir disso, e a vida de vocês vai mudar a partir disso. Eu entrei num lugar assombrado para mim trabalhar agora, esse ano, onde havia bandas de rock desenhadas por toda a parede. Era marrom escuro, quase um laranja escuro. Há muitos anos atrás, 20, talvez mais, era um centro espírita, fazia uma macumba. Um irmão era pequenininho lá e disse assim: nossa, eu tinha medo de passar na frente desse lugar. Uma vez eu lembro que eu era criança, ele me contou esses dias, eu passei aqui na frente, estavam matando um bode aqui. Eles matavam lá atrás no mato. E eu tinha medo de entrar aqui nesse lugar. Quando eu era criança, eu tinha medo de passar aqui na frente. E eu estou lá hoje. E luz chegou. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu estou lá e eu já comecei a brilhar. E eu coloquei vida naquele lugar.
Jesus através de mim, nós pintamos, nós reformamos, e as pessoas todas passam lá e entram e querem saber e ficam assim, abismadas. E Jesus está brilhando, Jesus está brilhando, e Jesus está brilhando, e vocês vão ouvir falar do que vai acontecer lá, vocês vão ouvir falar em muito do que vai acontecer lá. E eu estava desmotivado, lembra? E eu estava com alergia do meu trabalho. Às vezes dá vontade de chorar e correr da minha oficina, sair correndo e sumir, chorando e sumir dali. E eu encontrei razão, eu continuo na mesma profissão, fazendo as mesmas coisas, mas Deus me deu uma visão. Eu tive uma visão, eu tive uma revelação, e Deus vai te usar. E eu recebi uma palavra: Deus vai te usar naquilo que você sabe fazer. E eu disse: não posso ouvir isso, porque eu não quero ser usado mais do que eu sei fazer, eu não quero mais fazer isso. Mas Deus disse: é no que você sabe fazer que eu vou te usar. E eu passei a abrir o meu coração e comecei a buscar a Deus, e Deus me deu uma visão. E uma parte disso eu me lembrei de vocês lendo esse final de semana, no capítulo de Isaías, que dizia: quando vocês saírem, não sei para que lado é que vocês estavam aqui, os montes baterão palmas, as árvores cantarão, e eu vou restituir a vocês tudo que for roubado. Deus me deu essa palavra, e eu peguei ela para mim. E quando eu estava meditando, eu lembrei de vocês. Eu vou ler para vocês Isaías 55. Eu peguei essa palavra no dia 15/7/2017. Estava num vale, recebendo muitas más notícias, vivendo uma fase não muito boa. E de noite eu meditando, Deus me deu essa palavra e Ele disse assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquilo que você pensa, aquilo que você sonha, o que Deus sonha para você é muito mais alto. Aquilo que você pensa, o que Deus pensa a teu respeito, os projetos dele são muito maiores do que os nossos, são muito maiores do que os teus e os meus. Os pensamentos dele a nosso respeito são de paz e não de mal, diz Jeremias, para nos dar um futuro e uma esperança. Aquilo que vocês podem imaginar e podem crer e podem sonhar, Deus tem muito mais para a vida de vocês, para a vida particular de cada um de vocês, para a vida familiar de cada um de vocês, para a vida profissional de cada um de vocês, para a vida ministerial de cada um de vocês, para a vida de vocês como igreja. Deus tem muito mais do que vocês podem imaginar. E ele segue dizendo assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz serei guiados. Quando vocês saíram do lugar onde vocês estavam, vocês saíram com alegria, e em paz vocês foram guiados. E enquanto vocês vinham com a mudança, vocês não enxergavam, mas os montes e os outeiros exclamavam de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do caminho batiam palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, não sei o que é faia, mas é bom. Em lugar da sarça crescerá a murta, não sei o que é a murta, mas é bom. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca desaparecerá. Isso glorificará o nome do Senhor, e será um sinal eterno de que Deus é com vocês, de que Deus é contigo na tua vida familiar, na tua vida particular, na tua vida profissional, no teu ministério, na tua vida como igreja. Então creiam em uma nova fase, creiam em um novo tempo, se vejam nas Escrituras, se alegrem, se motivem, tenham razão de viver.
Tenha uma alegria no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A Bíblia diz que, ali no texto de Provérbios, no capítulo 3, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, no versículo 18, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A tua vida é como a luz da aurora. O dia vai nascendo. Cada dia que passa na nossa vida, ficamos melhor, porque o fim é melhor do que o começo. E quanto mais nós vamos vivendo, a luz vai iluminando mais, e o dia vai nascendo, e a cada dia nós estamos melhor. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até que um dia nos encontraremos com Jesus e o nosso dia será perfeito. Amém, meu irmão? Fica de pé, vamos orar para encerrar.